Deixa eu ver o vídeo aqui do CSA Povão, Adelmo. Esse safado aí. Vou ver o vídeo desse safado aí, porque é que ele tá falando aí. Ele deve xingar demais aqui, gente. O vídeo vai ser desmonetizado. Então, primeiramente, pessoal, dá o like, se inscreve aqui no nosso canal, porque o Adelmo vai destroçar todas as minhas opiniões aqui agora. Vocês vão ver. Com xingamentos ou com informações que me destroçem, né? Mas enfim, vamos lá. Bora, Adelmo, cuida! Guarani 1, CSA 0, Eita porra. rapaziada. Boa noite para vocês. Acabou o jogo nesse momento. O CSA perde uma invencibilidade de 7 jogos. Estava invicto. Vinha numa sequência muito boa, né? De ascensão em todas as competições que está disputando. Mas hoje eu vou acreditar essa derrota no primeiro tempo que o CSA fez, muito abaixo, muito Primeiro aquém, tempo né? muito ruim mesmo. Concordo. Principalmente na questão da criação de jogo. Criatividade faltou, passes errados, né? Os jogadores do CSS tentavam jogar, passar a bola para o companheiro mais difícil, né? Era decisão, né? De você passar a bola um companheiro que está mais perto, sair uma máxima do futebol, né? Todo mundo sabe que esse para você é um dos fatores para você ter um controle do jogo, ter um jogo sob seu domínio. O CSA errava sempre os passes, tentando uma jogada mirabolante, um lançamento, e tendo seu companheiro ao lado, livre, desmarcado, inclusive. Então, o CSA, por essas escolhas todas, fez um primeiro tempo muito aquém, tirando aquele lance que a bola cai no pé do Baianinho, o Thiago Marques faz o contra-ataque, né? Ainda estava em seu campo, ou seja, sem ninguém na frente, e sairia na cara do gol 100% livre, só ele e o goleiro, e o Baianinho errou um passe simples, uma coisa absurda. Foi um reflexo Simples o do primeiro tempo do passe. CSA. Era um passe básico. Fácil. Baianinho errou. O Igor, na minha opinião, né, falei isso inclusive quando eu vi a escalação, achei ele muito Muito conservador comedido. nessa questão da escalação da equipe. Né? O Sim, CSA foi com o exatamente. meio de campo ali, esquecendo Conservador, os outros setores, comedido. mas o meio de campo com o Nicola, o Camacho e o Silas, né? São 3 volantes, né? Para uma equipe, para enfrentar uma equipe como a do Guarani, com todo respeito, mas que está se reformulando, tem uma reformulação muito grande, ou seja, é praticamente uma equipe nova essa do Guarani, e logicamente faltaria entrosamento, faltaria assim, habilidade entre eles para se acharem em campo. O CSA optou em dar a bola para o Guarani e se retrair. Convenhamos, um campo bom, ou seja, daria para o CSA tentar ir mais ousado já desde o primeiro tempo. Né? Nós falávamos aqui durante a semana, né, na possibilidade dele colocar o Naninho e o Brian juntos. Ele fez isso no segundo tempo, mas mesmo se ele. Mas isso daí, velho, colocar o Naninho e o Brian é uma questão bem pontual, né? Mas hoje não era o caso de colocar os dois. Hoje era o caso de colocar o Brian no segundo tempo, por exemplo. Se não fosse colocar nenhum dos dois no começo do jogo, o que eu teria colocado pelo menos o Naninho no começo do jogo. Pelo menos. Foi muito bonito o que eu falei, né? E vai virar meme. Mas, enfim, eu teria colocado pelo menos o Naninho no começo do jogo, ou o Brian no começo do jogo, pô. Pra ter um meio de campo mais fluido, sabe? Mas quando ele colocou os dois ao mesmo tempo, aí eu lembrei exatamente do teu vídeo. E eu fiz um vídeo parecido com esse, né, velho? Pensando exatamente como a gente pode colocar o Naninho e o Brian ao mesmo tempo. Que é exatamente em situações específicas. Porque não é uma tendência. O Luciano Naninho e o Brian são jogadores centralizados. O Brian sabe jogar em um lado de campo, né? Aí, nesse jogo de hoje,
tirou o Baianinho, que tava cabeça quente e tal, também, aquela loucura do Baianinho, né? E tirou o Baianinho, colocou o Brian. E aí talvez tenha sido também esse propósito dos caras. Mas, bem, é isso, né? Não acho que seja uma tendência o Naninho e o Brian jogarem juntos, tá? É uma possibilidade, uma alternativa, não uma tendência. Não é que eles vão fazer isso sempre, não. Se ele não colocasse os dois no primeiro tempo, mais um deles. Por quê? O que faltou exatamente para a gente foi um jogador no meio campo que tenha essa visão de jogo, que pudesse distribuir bem os lances quando a bola chegasse nos seus pés. Porque faltou claramente Não foi exatamente o que eu falei? um jogador desse aspecto no meio-campo do CSA. O Camacho não pode subir muito, é um cara que tem essa qualidade no passe. O Nicola é o cara que é mais comprometido com a marcação. E o Silas não é um jogador de criação, né? É um jogador de contenção, é um volante, um volante. E às vezes se improvisa ele em algumas Foi o outras que eu funções, falei. mas ele é um volante. Então, longe de ser um jogador com essa qualidade de passar a bola da melhor maneira. Então, sofremos muito. Um jogo apático, sem pegada também, né? Primeiro tempo nosso, mesmo a gente estando mal distribuído em campo, né? Com uma formação muito fechada, com 3 volantes, mesmo assim, houve por parte do CSA uma cadência, um jogo muito devagar, um jogo com falta de intensidade, com falta de energia, né? Vou utilizar até a palavra que o Igor gosta de utilizar, falta de energia, falta de disposição, né? Para brigar, para comer a bola como era esperado depois de uma pausa de 14 dias, né? 14 dias sem jogar. Eles tiveram um período de descanso, mas treinaram a semana inteira, ou seja, estavam descansados e treinados também. Então, faltou isso. Faltou tudo isso, né? Os únicos pontos em que eu penso em relação a isso é os jogadores que não estão 100% fisicamente, que é tipo o Brian, o Diogo Batista, o Felipe Albuquerque e mais algum jogador. Tem mais algum? É porque, assim, o time do CSA tem vários jogadores que estão se recuperando fisicamente aí, né? Então, a gente fica ainda nessa dúvida em como esses jogadores estão, né? Melhores decisões dos jogadores que estavam ali encontrar um companheiro melhor colocado, faltou esse homem de criação no meio campo do CSA no primeiro tempo, e faltou, além disso, toda essa disposição que eu estou citando aqui, que não existiu. Vem para o segundo tempo com 2 substituições, ele tira o Baianinho e o Silas, que estavam inclusive com cartões amarelos, e coloca. Cara, esquece tudo que você já ouviu sobre aprender inglês. Se você Vai for tomar aprender do teu jeito que a cu, maioria rapaz, dos lugares cala tua ensinam boca, por aí, seu é que nem vagabundo. O cara querendo fazer propaganda aqui no meu vídeo que eu tô roubando o conteúdo do Adelmo. Olha pra aí. Caba safado. Naninho e Brian, né, colocou já os dois, aquilo que a gente vinha comentando durante a semana, se os dois era possível os dois jogarem juntos, dá para jogar juntos, é óbvio que eles ainda não têm aquele entrosamento, né, fino, né, inclusive o Naninho procurando o Brian mais do que o Brian já tenta procurar um atacante, mas é claro que você vê a qualidade dos dois jogadores em campo e procurando os atacantes. O Brasil voltando de um longo período de recuperação. É óbvio que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência com ele. Ele não chegaria nesse jogo explodido, né, no auge. Não, logicamente que ele vai tentar ainda voltar ao ritmo de jogo. Mas ele e o Naninho ali, com certeza, o nível do CSA aumenta muito no meio campo. Desliguei aqui, gente, a iluminação aqui tava, tipo, na minha cara, né? Aí fica melhor para o pessoal visualizar, mas pra mim é muito ruim, velho, porque fica uma luz
no meu rosto, tá ligado? No meu olho aqui, assim, faz mal isso aí. Isso faz mal pra visão da gente, tá ligado? Então, desliguei aqui mesmo a iluminação e vamos que vamos. O nível de criação, o nível técnico do CSA melhora muito. Tanto é que, no segundo tempo, a bola esteve nos pés do CSA, né? Eu achei que ele deveria mudar o Ramon também na lateral direito. O Ramon é um jogador mais para um jogo defensivo, né? Quando o adversário está muito em cima de você. Acho que naquele segundo tempo. Lá ele, né, Adelmo? Mas assim, eu não vejo nem o Ramon como um cara mais defensivo. Eu vejo ele como um quebra-galho, pô. E tipo, vai ter alguns momentos na situação defensiva que ele não vai ter o cacuete do lateral defensivo. Tá ligado? A gente vai sentir falta de um lateral no momento. Em algum momento a gente vai sentir falta de um lateral. E eu tô sentindo falta de um lateral há muito tempo. Sabe? A gente precisa de um lateral direito ali, de ofício, porra, naquela posição. Tempo ali era para ter colocado o Felipe Albuquerque, que é um jogador que também marca muito bem, mas sabe chegar na linha de fundo. O Ramon não faz isso. Ele sabe fazer uma marcação muito boa, porém, para chegar na linha de fundo, ele não é um jogador, inclusive, nem é da posição. Né? Não estou aqui criticando o jogador, estou falando que essa não é uma das valências dele, ele está ali improvisado, mas... É exatamente isso, velho. Inclusive, eu falei, velho, que pra mim, o jogador que a gente precisa mais elogiar desse elenco aí, velho, é o próprio Ramon, porque ele tá sacrificando todo o jogo dele pra poder fazer o melhor possível para o elenco, para o time. Inclusive, tem 2 laterais direitos no time que o treinador não colocou em campo no jogo de hoje. E o Ramon entrou em campo e tá lá sendo massacrado, pô. Tá ligado? Então, assim, bicho, o Ramon é um cara que a torcida do CSA não pode, em nenhum momento, velho, criticar o cara. Ele precisa ser lembrado por causa disso, velho, porque ele tá trabalhando de um jeito, meu irmão, que é absurdo, velho, é absurdo. O Ramon, ele tá fazendo um trabalho extra, fora da posição dele, né? E é isso, é foda. Se ali estivesse o lateral de ofício, que é o Felipe Albuquerque já recuperado, ele teria mais profundidade com a bola ali na lateral, na ponta direita, iria para o fundo, iria cruzar, iria ter mais outras opções. Tanto é que ele... Exatamente. Mas o Ramon tá lá, velho, se matando, meu amigo, pra tentar fazer isso. Ele não consegue, porque não tem um cacuete, né, da lateral. Mas ele tá lá, porra, tentando. Então, a gente não pode também desmerecer o cara, né, velho? É foda. O bicho tá tentando tudo. No segundo tempo, ele até traz o Cachoeira para cá. Né? Quando ele coloca o Marcelinho lá e traz o Cachoeira para a direita. O Cachoeira joga mais pelo lado esquerdo. Enfim. Mas assim, a gente teve a condição de criar, né? De criar. Tivemos a condição, mas não criamos muito. Mas a condição do domínio de jogo e com a possibilidade de criar. Né? Melhor colocando as palavras aqui. Outro ponto que chamou muita atenção foi a questão da arbitragem. Eu nunca vi, já vi, né, inúmeras vezes, tantos jogadores caindo no jogo, né? Era uma bola que ia para a lateral, o jogador do Guarani caía. Às vezes caía mais de 1, 2 ou 3 com câimbra. E o juiz não conteve isso. Não, o Guarani fez uma cera absurda, né? Absurda a cera que o Guarani fez nesse jogo aí. Era no mínimo 10 minutos de acréscimo. Ele deu 6 só. Mas... velho, esse negócio de cera, de se jogar no chão, os adversários fazem isso. Se a gente estiver ganhando, a gente vai fazer isso também. É para um lado e é para o outro. Não teve. E se realmente existia ali contusão ou cãibra, a maioria das vezes era encenação mesmo, para ganhar tempo, se ele desse um acréscimo, né, ao fim do jogo, condizente, no mínimo 10 minutos ou 12 minutos, porque era um absurdo. Não teve o jogo, os caras paralisaram o jogo muito durante o segundo tempo.
quando o CSA... Eu concordo. Eu acho que era pra dar uns 10 minutos de acréscimo mesmo. E toda vez que o jogador caísse no chão, durante os acréscimos, o juiz devia dizer, olha, tempo paralisado, viu? Quer ficar aí, ó? O tempo que você ficar parado, eu vou dar o dobro de acréscimo. Porque aí o cara no instante se levanta, pô. Tá ligado? O cara não, pô. Ai, meu Deus, tô com câimbra. Eita, porra. Aí o juiz, não, pô, beleza, levanta aí. Vai lá, não, tá bom, tranquilo. Não, pô, ó, vou dar os acréscimos aqui. Você ficou 30 segundos caído no chão, tá bom, meu querido? Mas, ó, você ficou 30 segundos caído no chão, eu vou dar 3 minutos de acréscimo, então. Nunca mais esse cara cai no chão. Tá ligado? Vou dar acréscimo aí, por quê? O cara se levanta, aí chega o pessoal da equipe médica e tal, leva o cara pra fora. Pronto, ó. O cara levantou assim, pô, o cara... 15 segundos o cara caído no chão, levanta, sai e tal, não sei o que. Ele olha pra assim, ó, mais 2 de acréscimo. Aí o cara, por quê? Porque você caiu no chão, pau no cu. Pronto, no instante, os caras vão deixar de cair no chão. No instante vão parar. Mais 2 aí, ó. O quê? Parou 1 minuto de relógio, mais 3 de acréscimo aí. No instante os caras vão parar, pô. No instante os caras vão parar. Bruno, tá errado isso. Eu sei que tá errado, né? Mas, enfim, se o cara chegar e começar a fazer exatamente o que você precisa fazer nos acréscimos, a galera vai parar de fazer esse tipo de ataque, tá ligado? É foda. Já teve a posse e foi para cima, né? O juiz claramente deixou isso acontecer na frente dele sem tomar providência. E ao final dos 45 deu apenas 6 minutos de acréscimo. Absurdo total. Né? Absurdo total. Em qualquer jogo, Era pelo menos uns 10. Um jogo como esse, qualquer juiz daria pelo menos 10 minutos de acréscimo. Sua conta de energia é mais de R$300 e você Até a Enova concorda com a gente, está tá precisando vendo? economizar? Então a Todo assinatura mundo de sabe energia... que era 10 minutos de acréscimo, Mas- pelo menos. No mínimo. Até a Enova concorda com a gente. O reflexo, o retrato que eu tiro desse jogo é que nós entramos mal escalado, com um conservadorismo muito grande, com 3 volantes num jogo contra um Guarani que está se recuperando na competição, sim, mas ainda está se organizando. Né? O Igor deveria, pelo menos, ir com um homem de criação no primeiro tempo. Né? Sim, E concordo. somando a isso, a falta de disposição do time, que deve ser cobrado, com certeza vai ser cobrado daqui para frente, e também essa questão das más escolhas dos nossos jogadores na questão de passe. Verdade é que o CSA perde uma invencibilidade de 7 jogos que o CSA não perdia, perdeu hoje, tá aí. Tomar no cu, a fico segunda, puto né, aí com na essas Série porra, C. velho. Colocar aqui Fico puto aí, velho. Porque a gente, pô, podia ter mantido a invencibilidade e ficar mandando dedo pra todo mundo. Toma aí, pô, a gente não perde faz tanto tempo, manda de pau no cu. Aí agora a gente chega e perde um jogo como esse. Podia ter empatado, meu irmão. Se tivesse empatado, tava ótimo. A gente tava aqui, não perdemos, porra! Ainda tinha ganho uma posição, olha aí, porque a gente ia pra 17 pontos. Olha aí o vídeo do Adelmo, ó. A gente tinha ido pra 17 pontos, tinha passado o Ipiranga. A gente ainda ia estar mijando na cara do Ipiranga. Com todo respeito, tá? Desculpa aí o pessoal do Ipiranga, mas a gente ia estar tirando onda com os caras, pô. Aí, o CSA faz essa pataquada com a gente, né? Desse jeito é melhor a gente jogar em segunda-feira mesmo, porra. Tomar no tabela, cu. só pra Era gente jogar segunda-feira mesmo, porra. Segunda-feira a gente ganha. finalizar esse comentário para ir para o chat, ver o que vocês estão comentando aí. Deixa eu até atualizar aqui, rapaziada, para ver se mudou alguma coisa. Tamo junto, Adelmo. Você ainda está em quinto, permanece em quinto, porque apenas genial. abriu a rodada, Você né? é um monstro, A rodada você apenas é foda pra caralho. Né? Mas é isso, Iniciou. meus amigos. Teve o jogo do Londrina 4-0 no Retrô e o CSA perdendo para o Guarani de 1-0. Toda a rodada vai
No vídeo do Adelmo não tinha ainda o resultado dos outros vídeos aí, dos outros jogos. Mas é isso, meu povo. O Adelmo aí falando aí também sobre o trabalho dele. Aí, o Arthur Erlon falando do Vidal. Agora o preparador físico do CSA precisa ver a sua... O preparador físico do CSA precisa ver essa situação das lesões. Os jogadores se machucam fácil demais, taca a peste. Rapaz, ó, tem alguns jogadores do CSA que realmente se machucaram, né, recentemente, mas atualmente não lembro de nenhum lesionado não. Tá ligado?